Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast Pense Mais, o lugar onde você pensa mais sobre aspectos e assuntos importantes para mim, para você, para nossa sociedade e para ele, que está aqui sentado na minha frente, você conhece muito bem, o nosso São Tomás de Aquino de Jurujuba. Mestrão. Olá, audiência do Pense Mais, 2026 chegando, quente como só, e o podcast sempre entregando bons pensamentos, boas entrevistas, assuntos de relevância para você. E junto comigo, o CR7 da produtividade, que está cada vez mais produtivo, mais assertivo. E vamos falar de um assunto importante hoje para quem está nesse início de ano, propondo novas mudanças, novas metas. Vamos para cima. Antes de mais nada, né? Esse formato aqui, só nós dois, mestre. O pessoal deu um retorno e falou que gostou bastante. Logicamente, ele, nosso diretor, vai participar também, fazendo as suas interlocuções, fazendo suas provocações para nós dois. A participação dele é importante. Por quê? Porque a gente tem o São Tomás de Aquino de Jurujuba, a gente tem o CR7 da produtividade, mas a gente tem o Arlindo Cruz da audiovisual também. Ele, Luiz Felipe, dê um alô pro pessoal. Fala pessoal, tranquilo? Vamos seguir. E o assunto de hoje é importantíssimo, mestre. Muito. Por quê? Porque todo início de ano é igual. Toda vez é a mesma coisa. Porque é ano novo, vida velha. São metas, são novos objetivos, novas promessas, lista do que eu vou fazer, lista do que eu não vou fazer. Eu vou atingir tal resultado, eu vou deixar esse vício de lado, eu vou fazer acontecer e Não consegue. não consegue. Meses depois, Semanas, meses depois, porque para alguns dias depois, semanas depois, tudo já virou um caos de novo. Tudo já virou novamente do avesso, e isso tem uma razão de ser. A gente vai investigar um pouquinho esse nosso bate-papo de hoje, para poder ajudar a nossa audiência, como sempre. Então, vamos iniciar aqui, né? Porque Gostei do título. Gostou? Ano Novo, Vida Velha. Isso diz muito sobre a nossa vida, muito. né? Porque afinal de contas tem gente que vive muitos anos e é uma vida sempre velha, sempre antiga, né? Além do mais, tem gente que só sobrevive, mas sabia? Não vive, né? Não Tem produz gente que nada, não é fecundo. Tem gente que não dá frutos. Tem gente que não produz nada. E quem não produz nada... Um livro aí bom também. Pois é. Já leu um livro bom sobre isso? Já li um Depois recomenda aí pro pessoal, né? É bom a gente... Coloca no comentário, se você conhece esse livro aí, coloca no comentário. Porque uma vida produtiva é uma vida que produz frutos. E uma vida improdutiva, que não produz frutos, é uma vida pobre. E essa, na verdade, é a definição de pobreza, né? Mas fala aí um pouquinho pra gente, mestre. Você já enfrentou anos assim, que você falou que ia fazer muita coisa e o ano não foi muito bem como você quis? Você já fez muitas promessas e não cumpriu? Já passou por isso? Então, é que isso parece ser algo antropológico, né? Isso é antigo. Tem um livro famosíssimo, chama-se Thomas não é Thomas Merton, não. Imitação de Cristo. Que fala o seguinte nesse livro. Tem lá no capítulo 2, que as mudanças geram nas pessoas uma certa excitação. Então as pessoas buscam mudança para conseguir motivos para mudar a vida. Ocorre que a virada do ano, de 31 para dia 1º, não muda nada. Exato. As pessoas acham que há uma magia no tempo, no ar, na água, no vinho, sei lá onde, que quando passa de 31 de dezembro para 1º de janeiro, as coisas mudam e as coisas não mudam. Então, eu já fiz muitas promessas que eu não cumpri, me coloquei projetos que eu não levei a cabo, mas a culpa não é do tempo. A culpa é que na época, já faz tempo que eu não faço isso, mas na época eu colocava a solução na coisa. E não é a coisa, o virado de ano, ou um negócio, ou uma pessoa que vai fazer com que eu atinja meus projetos e minhas atitudes.
Acontece que eu é que preciso mudar. E esse é o ponto de inflexão que podemos falar. Dentro do que você falou, sabe o que acontece? É que a intenção e a motivação não fazem as coisas virarem. Não faz o teu ponteiro virar. Intenção e motivação, eles são apenas, de fato, coisas e fatores que podem iniciar o processo de mudança. Agora, e são importantes. São, Agora, claro. o que sustenta uma rotina, um resultado consolidado, uma obtenção de objetivo, é o que a gente vai conversar, como a gente faz para fazer. Exatamente. Que é uma rotina bem definida, uma disciplina de atuação, uma execução bem feita, e isso a gente constrói ao longo do ano. Então, muito se engana quem pensa que intenção, só querer mais, estar motivadinho, estar com o coração quentinho, e de fato, muitas vezes até feliz e entusiasmado com o que pode acontecer, vai de fato motivar e gerar novos resultados. Isso não acontece. Intenções e propósitos não mudam nada. Não mudam nada. O que muda é o quê? Atitude. Atitude. E atitudes pequenas, Novo né? comportamento que vem de uma nova mentalidade também. E aí, é isso que a nossa audiência precisa entender. Isso é muito comum. O brasileiro, sobretudo, ainda tem aquela política que o Arlindo Cruz do Audiovisual conhece. Qual? Conhece. Diz aí. O ano começa só depois do carnaval. Entendeu? Já ouviu muito. Já ouviu muito. Fala a verdade. Então, a gente já começa o ano postergando o que a gente precisa fazer hoje. E aí o tempo vai passando. Mas isso, no fundo, mestre, mascara um erro grave das pessoas. A pessoa começa o ano sem um mapa bem direcionado, sem clareza, sem saber, na verdade, o que ela quer. Você vai ver inúmeras pessoas falando assim, eu quero emagrecer 10 quilos esse ano. Eu quero passar a ganhar X no meu salário lá, ou na minha atividade profissional, qualquer que seja. Mas você não vai ver pessoas que tenham metas bem definidas e claras. E veja bem, a gente vai falar mais sobre isso no episódio. Meta boa é a que cabe na minha rotina. Pega essa. Boa. Meta boa é a que cabe na minha rotina. Se não cabe na tua rotina, não é uma meta atingível. Mas por que as pessoas adiam, assim, os compromissos, os propósitos? Porque isso que me interessa nessa nossa primeira abordagem. Porque você diz, a pessoa começa o ano em 1º de janeiro, mas ele diz, lá no coração, só vai começar de verdade depois do carnaval, que nesse ano vai ser em fevereiro. Então, quer dizer, qual é o motivo dele postergar, dele procrastinar esse início? Porque isso é importante para que... Você disse, eu acho que está perfeitamente correto. Não haverá nenhuma intenção e proposta realizada se não houver um plano. Só que os planos não são cumpridos. Por qual motivo? Para que eu me precaveja de não cair de novo nisso. Entende? Qual é a razão pela qual nós procrastinamos? Quais são as razões, se houver mais de uma? Muitas das vezes, a maioria das vezes, inclusive, as pessoas não sabem como tirar da cabeça ou do coração aquela boa intenção, Sim. aquele desejo. Por exemplo, eu sei que eu preciso cultivar mais a minha vida intelectual. Ou seja, eu preciso estudar mais, eu preciso me debruçar mais sobre a leitura, sobre uma vida de estudos, Sim. propriamente dito. Agora, saber que eu preciso fazer isso não me faz atingir resultado algum. Sim. Eu preciso levar isso para a prática. Eu preciso tirar essa ideia correta que eu tenho do papel e levar ela para a minha vida. Sim. Ou seja, eu preciso de atitudes. Agora é o que o bicho pega, de fato. Por quê? A pessoa precisa estudar mais, mas ela não sabe estudar. Ela não tem uma rotina clara, ela não tem uma agenda. Às vezes, ela tem medo.
Por quê? Sem medo, não entendo. Exatamente. Por quê? Porque toda mudança de comportamento gera em nós uma dor também. Sim, sim. Eu vou precisar renunciar a coisas. Uhum. Se eu preciso estudar mais, eu vou precisar renunciar à saída de sexta-feira. Eu vou precisar deixar de andar com algumas pessoas que eu gosto. Por quê? Porque o crescimento, ele me tira muitas coisas também. Uhum. Então, como é que as pessoas vão... O que as pessoas vão pensar de mim se eu passar a me enfiar no quarto para ler mais, para estudar mais, para passar numa prova? Sim, eu entendo. O que isso, de fato, vai me trazer de retorno? O medo, então... Eu acho que é nesse ponto que eu encontro com você. Porque, assim, no momento que a pessoa, de fato... Supondo uma pessoa que, de fato, quer mudar de vida. Não importa se ganhar, perder peso, não importa se passar num concurso público. E ela bota a meta, eu vou estudar mais. É o seu exemplo. Na hora que ela vai para a agenda, e ela vai tentar encaixar estudar mais na agenda, ela vai ver que na sexta-feira ela vai conflitar com o chopp. Vai conflitar. E aí é que a pessoa adia para depois do carnaval. É decisão. Entendeu? É decisão. É por quê? Porque a pessoa, na verdade... Isso é forte, hein? A pessoa, na verdade, ela não abandona uma meta. Ela abandona quem ela é, na verdade. Quem ela quer ser. Ela abandona uma identidade. Isso é forte. Por quê? Porque ela não tem a clareza de quem ela realmente é e de quem realmente ela quer ser. Então, ela prefere adiar quem ela quer ser para continuar vivendo dentro da zona de conforto dela. É mais confortável para ela. É mais confortável. Porque o desconhecido me causa desconforto, naturalmente. Causar desconforto me causa dor também. Me causa dor porque eu tenho que renunciar a algumas coisas. Uhum. Então, isso tudo, para quem não tomou uma decisão, faz com que a pessoa abandone o plano de mudança antes mesmo de começar. Por isso que na primeira semana a meta de 1º de janeiro já foi embora. Já foi, esse ano eu não vou beber mais refrigerante. A coca gelada bateu na minha mesa no dia 2 de janeiro. Calor de 40 graus do Rio. É só hoje. Pô, Começa não vai amanhã. fazer mal nenhum, pô. Não, começa amanhã, sou forte. Tá todo mundo tomando aqui, não tem mais o que beber, eu vou beber o quê? Vou ficar sem beber nada? E a pessoa vai lá... Começa a sabotagem, né? Então, é preciso, nesse sentido, mais noção e mais clareza do que realmente você deseja ser e alcançar. E uma coisa importante também, parar de negociar com aquilo que já foi decidido. Clareza, né? Clareza, seriedade. Se eu já tomei a decisão de que eu vou fazer mais exercício físico, que eu vou encaixar 3 vezes por semana o exercício físico, naquela hora, naqueles dias, eu preciso estar na academia. Eu preciso estar na pista de corrida. Porque intenções não valem nada, são ações que contam, né? Você simplesmente ter uma ideia não adianta nada, entendeu? Eu estou bem intencionado e tudo mais, mas isso tudo não vira o teu ponteiro para lugar. Não vira ponteiro, não atinge resultado com isso. Sim, entendeu? sem dúvida. É isso aí. E dentro de filosofia, como é que a gente pode dar nome a isso? Então, em filosofia, especialmente em moral, intenção vale muito. Mas de nada adianta a intenção sem ação concreta. Até adianta, mas o ponto de virada de fato é a ação. Mas para quem está mudando um comportamento, veja, obesidade é um comportamento. Trabalho é um comportamento. Mais dinheiro na conta é um comportamento. Isso não se muda com intenção, se muda com comportamento. Então, no campo da ética é diferente. Mas no campo da ação concreta, da vida cotidiana, da vida obesidade, mudança de trabalho, sei lá, relacionamentos. O que conta de fato não são intenções e promessas. Conta mesmo é ação. Eu vou falar uma verdade dentro da área de performance e produtividade e neurociência também, mas que também funciona para você. Sabe por que as pessoas não mudam de vida? Por quê? Porque tem a vida desordenada.
Sim, sim. A desordem que habita interiormente no homem, que reflete no seu exterior, incapacita ele de ter uma vida produtiva, de ter uma vida que tenha clareza e direção de fato para onde ela está indo. Veja, e o caos ele se reflete na rotina da pessoa, na agenda da pessoa. Sim. Mas acontece, eu concordo com você, acontece que em alguns casos, e não são muitos, não são poucos, não, são muitos casos, há clareza, Felipe. Há clareza, há certa ordem, uma ordem meio conturbada, mas há uma certa ordem, mas o agente, aquele que está agindo, sabe que se ele colocar as coisas no lugar certo, na ordem certa, ele vai perder. Ele não quer perder. Ele tá pegado àquelas coisas. Exato. O exemplo que você deu, perfeito, assim. O cara quer mudar de trabalho, ele quer fazer um concurso público para policial federal, ele fez a agenda e coube tudo certinho, mas chegou na sexta-feira, aquela sexta onde tem o chopp com a galera do colégio, que tem o futebol, aquela sexta-feira ele tá muito apegado. E aí, há pessoas que subvertem tudo pelo chopp. É louco isso, tá? Uhum. É louco isso. Mas isso é o que acontece na verdade, porque aí não falta planejamento. Falta querer arrancar o coração e falar... Exato. O meu propósito vale mais do que os amigos da juventude, vale mais... E assim por diante. Isso é bem... Não é falta de meta, né? Falta de fortaleza de espírito também. É outra coisa. Porque... Ele tem clareza, mas falta fortaleza. Porque tem um conceito que eu gosto muito, tá? E que a gente vai tratar de forma mais específica. Eu vou explicar pro pessoal. Que performance, produtividade, gestão do tempo exige governo da vida. Ninguém é perfeito nisso. Sim. Eu erro, sabendo dos conceitos, você vai errar. E todo mundo erra. E todo mundo pode errar. O fato é que a gente não pode se permitir viver numa desordem tamanha que a gente mesmo não tem as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Por que eu falo isso? Porque quando a gente olha para a agenda da pessoa, a gente vê quem controla ela. Sim. Imagina só, uma pessoa que tem o seu trabalho ali para se sustentar meramente, mas que vive no chopp, aí tem um chopp da segunda, da quarta-feira à noite que tem o Campeonato Brasileiro, 9 horas e já tá no bar também. Sexta-feira, no final de semana, futebolzinho com a galera. Se a agenda dele mostra isso pra gente, quem governa a agenda dele são as dopaminas baratas, são os vícios. Sim. É isso que a gente não pode permitir. Por quê? Porque uma agenda bem montada, uma rotina bem clara, especificamente falando, ela tem espaço para comportar tudo. Sim. E é aí que as pessoas não entendem. Ela é equilibrada, né? É equilibrada. Há o tempo para você trabalhar, há o tempo para você rezar, orar, há o tempo para você se exercitar, há o tempo para estudar e há o tempo para o chopp. Assim como também há o tempo essencial para a família. Entendeu? Agora, como é que se monta uma rotina dessa? Como é que se busca uma clareza nesse nível? Esse que é o desafio da rapaziada. E é esse desafio que a gente quer ajudar você a produzir em 2026 para que você pare de patinar. Porque o que mais me incomoda, o que eu mais vejo, Felipe, são pessoas que até têm boas intenções e bons propósitos, como eu falei, mas vêm patinando. Você percebe, eles até se cansam, até suam, né? Patinando até suam, mas não sai do lugar. Por quê? Gasta energia no lugar errado. E em muitos casos, como nós estamos falando aqui, a agenda é o primeiro ponto. Né? Definir o que importa. Isso é a virtude da prudência. Uhum. Eu quero chegar no ponto A. Então eu tenho que saber quais pontos eu tenho que ultrapassar para chegar no ponto A. Senão eu vou ficar patinando, não vou sair de lugar nenhum. Agora, depois de você definir o caminho, para chegar no ponto A, eu tenho que passar no ponto 1, ponto 2, ponto 3, etc. Eu tenho que executar a tarefa. Executar a ação para que eu chegue até o ponto A. E aqui, depois de passadas essas informações que nós passamos, é que vem o ponto. Porque falta fortaleza. Não basta ter clareza. Não basta ser inteligente. Esse é o erro, falando de filosofia, dos platônicos, neoplatônicos. Que eles acreditavam que bastava ler, bastava conhecimento e estava tudo pronto.
Não, depois de você conhecer, você tem que executar as tarefas para chegar lá. Isso é fortaleza. E cá entre nós, Felipe, vivemos uma época de homens de geleia. Fraco, Homens de geleia. Qualquer coisa é motivo para o cara abandonar a ideia. O cara faz promessas Mestre, isso é tão... Não é? É foda. O cara faz promessas de emagrecer no dia 1º de janeiro, e a mãe faz aniversário dia 10, então ela foi a promessa embora, porque ele não consegue chegar no lugar tendo o doce à disposição e não comer o doce. Ele não consegue, porque ele é escravo do doce. Faça essa reflexão para qualquer outra coisa, tá? Serve para doce, para bebida e para qualquer coisa mais. Porque a pessoa, diante do bem disposto, à disposição, ele não consegue dizer não para a sensibilidade dele. E aí, lá se vai a meta de dieta, lá se vai o projeto para o concurso público. Porque o cara vai beber a noite toda, vai perder o processo de estudo, e aí vai desanimado, não vai estudar no sábado, no domingo, etc. É isso aí. As pessoas... Olha, isso é muito forte. Eu gosto dessas reflexões assim profundas. Inclusive, quando eu me debrucei para escrever o livro, eu foquei mais... Porque livro de produtividade, você vai ter muitos livros bons, excelentes, que tratam como? Ele descreve um cenário e te dá prática para você executar. Mas para mudar a mentalidade não basta só isso. A gente precisa ter em mãos os conceitos. A gente precisa ter em mãos uma filosofia de vida, porque produtividade é uma filosofia de vida. E as pessoas não fazem ideia de quão mal faz. A gente prometer uma coisa pra gente mesmo e não cumprir. Pensa comigo. Se você prometer pro Rafão uma primeira vez que vai recompensá-lo por algo bom que ele fez e não cumprir, promete a segunda, promete a terceira e não cumpre, na quarta o Rafão vai acreditar? Não vai mesmo. É isso que acontece com a gente. Não vai. Exatamente isso que acontece com a gente. Você tá cansado de se prometer um monte de coisa, não cumpriu nenhuma delas, nem você mesmo acredita em você. Isso é foda. Isso dá uma baixa estima, né? Isso é foda. Não, é porque você já promete sabendo que você não vai cumprir. E para de prometer, né? E aí vive, eu sou assim mesmo. Sem vergonha. Eu sou assim mesmo, não adianta, ele não se confia. E a pessoa começa a brincar com esse tipo de coisa, isso é comum. E depois ela vai colocando obstáculo, se vitimiza, até falar que, vou fazer mais não, entendeu? Então isso é muito sério. Isso é muito grave. Isso pode parecer estranho isso, pessoal, mas isso contamina outras áreas. Então o cara que ele é até um bom profissional, ele é até um bom marido, mas ele não consegue ser fiel à dieta. Essa infidelidade da dieta vai piorar a relação dele com o trabalho. Vai sabotar a relação dele com outras promessas, porque é aquilo assim, se ele não consegue cumprir uma coisa simples, que é ficar sem Coca-Cola, quem garante que uma coisa mais poderosa ele vai ser fiel? Não vai. Quer dizer, ele sabe que ele é frágil. Então, o contrário funciona também. Quando ele consegue vencer no pequeno, muito mais razão ele tem para vencer no grande, porque ele consegue vencer no pequeno. Então, estamos falando de coisas importantes aqui, não parece? Claro. Claro. Quando o cara diz, não, eu vou cumprir essa promessa, ou esse voto aqui, eu vou dar o tempo para o meu filho semanal, aquela horinha semanal. Quando ele é fiel nesse ponto, ele é capaz de coisas maiores, porque se até no pequeno ele consegue, ele tem mais força para ser fiel naquelas coisas grandes, e o contrário também. Então esse assunto é muito importante. E como você bem disse, as pessoas vivem patinando. E assim, elas passam uma vida inteira e não percebem. A pessoa nunca faz o que precisa ser feito e a vida passa. A vida passa. Isso a gente está repleto de exemplos assim. E o seu assunto, que é o assunto de hoje, né, produtividade, ele é muito interessante, muito importante. Mas eu vejo pessoas patinando humanamente. Até conseguem produzir materialmente. Até a vida anda, mas ainda é um anão. Palavra ruim, né? Um nanico humano. Porque, ainda que consigam coisas,
não conseguem ser generosos, não conseguem... Claro, porque, claro. quer dizer, não crescem Claro. humanamente. Mas a gente está falando aqui de vida no Sim, final sim. das contas. Logicamente que existem graus de perfeição Aham. na nossa vida, né? A vida espiritual é a mais elevada. Depois você pode ir ali para um aspecto mais intelectual, emocional. Depois o aspecto físico, social, enfim. O fato é que como você faz uma coisa, você faz as outras coisas na tua vida. Sim. E a gente precisa se desenvolver como pessoa também. Ser produtivo não significa ser somente no sentido de produzir resultado Sim, financeiro ou resultado na sua saúde. É também dar frutos em casa, né? Uhum. É também dar frutos. Porque, como nós estamos dizendo, os ambientes se contaminam. Exato. Não é possível ser um gênio no mercado e ser um troglodita em casa. Alguma coisa vai ficar errada. Exatamente. Alguma coisa. Mesmo o sendo troglodita em casa, você vai acabar contaminando o trabalho e assim por diante. Me parece que é isso. Diretor, fala um pouquinho com a gente. Dê-nos um pouco da sua experiência, da sua vida, para a gente poder debater aqui. Tem alguma pergunta, alguma provocação para fazer? Eu deixei separado aqui um trecho do livro, que eu acho que é legal a gente estar abordando. Legal. Que livro? Eu quero saber que livro é esse, Livro man. O Tempo do Agora. Opa, Eita. livraço. A importância de estarmos vivendo no agora. Opa, vamos lá. Certo? É o único tempo que importa. Ó. Então, Ele leu. Ele leu. eu tenho uma passagem aqui que você destacou, muito bem destacado, que fala: quando você deseja combater um vício, é essencial que você se comprometa a praticar a virtude oposta. Ó. Ô, Felipe, Oi. um parêntese. Isso eu aprendi numa aula muito importante, com um cara muito importante. Uma pessoa importante. Importantíssimo. Que por acaso está sentada Tá sentado na minha frente, entendeu? Isso é uma honra poder falar, E para mestre. ser sinceríssimo, isso é São Tomás de Aquino. Eu sei. Literalmente. Não se combate um vício, senão pela virtude contrária. Não tem jeito. Todo o resto é... Prossiga, diretor. Então, o que me toca em relação a essa questão é que é importante que a gente se comprometa com os nossos novos resultados e que a gente tente combater os inimigos da produtividade, né? Uhum. E no caso é o medo que vocês já abordaram, principalmente a escassez, né? A gente não enxergar que a gente merece mais, a gente acaba se contaminando por um ambiente que a gente fica pequeno, né? A gente sente aquela necessidade de crescer, mas aquele ambiente oprime a gente tal qual que a gente não enxerga que a gente pode mais, né? Vamos colocar assim. Para ficar mais claro ainda pro pessoal, utilizando esse trecho aí que você falou, como é que se combate a preguiça? Com a diligência, a virtude que busca a excelência nas coisas, né? Como é que se combate o vício aí na pornografia? Buscando a virtude da pureza, né? Enfim, como se combate, no caso, aí o medo? Não tem outro jeito, enfrentando ele, Coragem. sendo corajoso. Coragem. A fraqueza com fortaleza. Então, A procrastinação com tempestividade. exato. Na Então, hora tem que ser feito. Então, é isso que isso quer dizer, né? Nesse trecho. E a Sabendo que cada um de nós não vai ser perfeito na Não execução vai disso. Então, sendo claro, porque eu gosto de coisas claras. O almoço acabou. No domingo, o couro comendo na casa de Noca, Madureira pegando fogo. A hora de botar a louça na pia é quando o almoço acabou. Mas não tem um tempinho? Então, aí quanto mais tempinho demora, você está se aproximando mais da procrastinação do que quando você levanta e pega o prato e vai levar para a pia. Então, essa a questão. Demorou 1 hora, 2 horas, 4 horas, 5 horas, meu irmão, já passou da procrastinação. Se você adiou demais até botar a louça na pia, entende? Isso é tempestividade, no caso da procrastinação. E assim, para cada virtude tem o seu tempo, que quanto mais você demora a executar, mais se aproxima do vício. E é complicado. Algumas são muito complicadas. A pureza é bem complicada hoje. Muito complicada. E assim, pra gente encurtar um pouquinho e ir para as dicas práticas do nosso episódio, as pessoas precisam entender esse lado. A gente não vai ser perfeito. Isso. Mas é preciso ter uma consistência imperfeita, eu gosto de falar. Boa.
Porque nem sempre eu vou ter aquele treino perfeito na academia. Uhum. Vai ter o dia que eu vou estar mais cansado. Vai ter o dia que eu vou ter um pouquinho menos de tempo. Mas eu vou estar lá. E nessa consistência imperfeita, eu vou construindo o resultado. Uhum. Eu vou construindo no dia a dia aquilo que eu desejo. Uhum. O que não pode é a gente desistir de ser imperfeito. Porque perfeito não vai ter como, mas Exato. não adianta. Quem luta pela perfeição, quem luta muito por ser ali no mínimo detalhe, não vai. Ninguém é 100%. A minha experiência de 20 anos de sala de aula é que essas pessoas são as que mais desistem. Claro. Porque elas querem uma perfeição que elas não têm, que não a vão realidade ter. não entrega nunca, e aí se frustra, e como se frustra, fala, perdido por um, perdido por 1000. E aí, é o cara, é a pessoa, a mulher, o homem, não importa, que faz a promessa da dieta, aí na terça-feira come um pouco de açúcar a mais, fala, já não é perfeito, já não serve mais. Exato. Então, você que vê o Pense Mais, você que está habituado aqui ao CR7 da produtividade e a mim, esse indigno filho de Deus, lembre o seguinte, a realidade que nos cerca, ela é imperfeita. Então, se você busca a perfeição, você não pode buscar a perfeição nesse mundo. Esse mundo não entrega. Ah, Robson, mas meu temperamento assim, eu busco o mundo assim. Então, isso é um defeito. Não é uma virtude. Alguns acham que perfeccionismo é uma virtude. Não é não, meu bem. Não é não. O perfeccionismo é uma característica. Assim como a gagueira é uma característica. Assim como a preguiça é uma característica. Não é virtude, não. Então, você tem que combater o perfeccionismo. Não é ser relaxado. É saber que essa ideia de que todos os ângulos têm que estar igualmente com o mesmo ângulo vai dar problema, porque não vai ser assim nunca. Então, se você tem esse problema aí de procrastinação, problema com dieta, entenda, a nossa luta é, sendo assim, permanecer estudando. Sendo assim, permanecer treinando. Sendo assim, e não querer uma perfeição, porque senão você vai desistir na primeira semana. Isso. Então, outra coisa, começar é para muitos, continuar é para poucos e chegar no resultado é para alguns. Perceba, o mais difícil não é começar. O mais difícil é permanecer. O mais difícil é continuar. E, voltando, repetindo, exclua a perfeição. É possível chupar uma balinha, é possível comer um joelho italiano, para alguns, né? Mas vai lá e treina mais no mesmo dia que você fez, com a mesma força de vontade, com o mesmo entusiasmo que você comeu o joelho, o hambúrguer, vai lá e treina no mesmo dia. sim. Não tem problema. Entendeu? Lógico, as pessoas têm que ter um pouquinho de senso para poder ir adaptando isso à sua realidade. Mas, não consegui ler o livro hoje, as 10 páginas que eu me propus, leu 2, foi o teu melhor? Tá feito. Sinceridade, né? Foi o melhor? Feito, foi. cara. Então é sinceridade. Tá feito, velho. Vai ter um dia que você vai ler 15. E tá feito também. Então isso é muito importante, tá? Posso falar mais uma coisa? Eu acho Pode. que esse episódio de retomada é muito bom. Não vise o resultado, vise o processo. Não apaixone-se pelo resultado, apaixone-se pelo processo. Claro. Porque é o processo que é importante. Isso vai para tudo. Para tudo, Felipe. Tudo. As pessoas acham que o resultado da faculdade é a nota, é o CR, é o diploma, e não é. O resultado é o quanto você trabalhou para aquela nota. Esse é o resultado, o processo. A nota na prova é só o resultado do seu processo. Se você estudou como todo mundo tem que estudar, você vai ter uma boa nota. E vai ter um bom CR. Não é o CR. Então, esse é o, vamos chamar assim, o desafio do nosso tempo moderno. Porque oferece o resultado sem processo. O cara toma uma injeção e fica forte. O cara vai no ChatGPT e tem resposta. Ele tem um resultado sem o processo. E ele acha que é forte, ele acha que é inteligente. Não é uma coisa nem outra. Então, apaixone-se pelo processo, porque
Porque o processo é que vai dar para você o resultado. Então você vai treinar todo dia, mesmo que seja 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e vai ter o resultado do treino, da prova, etc. Exato. É isso, doutor? Exato, perfeito. O processo mais dolorido que o ser humano tem na sua vida é o cultivo. Uhum. Plantar, todo mundo planta. Uhum. Agora, regar todo dia, adubar, cuidar, é o mais dolorido. Tu já carpiu, já? É o que... Você já carpiu? Já. Irmão, é uma praga. É uma praga. Machuca. Eu trabalhei durante um tempo num lugar e a regra era, vai tirar... Como é que é o nome daquela plantinha? Erva daninha. Mas tem um nome específico. É uma erva daninha. Eu ia lá, eu e o Sérgio Salles, tirávamos tudo. Passava a tarde lá, acabou. Tiririca. O nome é tiririca. Voltava no dia seguinte, tinha mais. Vai nascer mais. Tinha mais. De onde saiu isso? Eu tirei tudo ontem. É isso, o cultivo. Entendeu? É o preço da vida, É o preço, cultivo. exatamente. Se você vai lá hoje, dá seu melhor, você passa o fio, não tem nada. Anoitece, amanhece, tem mais tiririca. Aí vai ter um dia que você vai chegar para tirar a tiririca, vai estar um sol de 40 graus. No outro dia vai estar chovendo, que vai ter lama. E aí vai dar calo na tua mão. E aí vai ter um dia que você vai ter que ir carpir, como você disse, mas resfriado. Mas você vai ter que estar lá. Tem que, senão a tiririca espalha. Por isso que o maior preço da vida é o cultivo. Por outro lado, é o cultivo que vai fazer aquela semente germinar e dar bons frutos. Então não tem outro caminho. Certo? Agora, vamos dar umas dicas, pessoal? Boa, dica é bom. Dica prática, e na verdade vai ser uma construção aqui para você entender o processo que você tem que fazer, tá? Primeiro de tudo, preciso ter clareza no objetivo que você deseja alcançar. Sim. Não é assim. Exemplos errados do que você não deve fazer, né? Eu quero emagrecer. Genérico demais, né? Isso não é vago. Isso é muito vago, né? Eu quero emagrecer 10 quilos. Eu vou emagrecer 15 quilos, 20 quilos no ano de 2026. Esse é o objetivo. Então, qual é o primeiro passo da construção de um bom 2026? Ter um objetivo claro, quantificado, mensurável, que seja alcançável também, sem fazer loucura, porque se ficar grande demais... Desanima. Não realiza e desanima. E frustra. Tá? Então, um objetivo claro, bem definido. Depois você vai para as metas, porque o objetivo é onde você quer chegar e as metas são o caminho que você tem que percorrer. E como eu já falei, meta boa é a meta que cabe na tua rotina. Então, aqueles 10 quilos que eu quero perder, as metas que eu tenho que fazer, do que eu tenho que fazer diariamente, cabem na minha rotina? Essa pergunta que você tem que se fazer. Então, cabe na minha rotina. Exemplos de meta, Felipe. Exemplo de meta eu vou me alimentar melhor, vou retirar o açúcar e o excesso de gordura da minha alimentação e vou treinar 3 vezes por semana. Isso é meta. Clara, específica. Por quê? Porque esse cara ele quer perder 10 quilos, mas ele, no ano anterior, ele não treinava, ele não se alimentava bem. Então ele vai ter uma dieta com acompanhamento de nutricionista, vai calcular lá o metabolismo basal dele, vai ter uma dieta em déficit calórico, e vai retirar esses excessos de açúcar, de gordura, vai ter o treino dele, atividade física dele. Certo? Isso é meta. Então, essas metas você vai encaixar. A dieta, você vai ter a dieta do café da manhã, Sim. do almoço, do lanche da tarde e do jantar. O treino você vai encaixar na tua rotina de acordo com os teus horários. Sim, sim. E aí vamos dizer que essa pessoa também quer ler 10 livros por ano. Exemplo, e já está muito acima da média do brasileiro, né, mestre? Muito. 5 vezes mais. Então vamos colocar aí que cada livro, em média, tem 200 páginas, mais ou menos.
Um livro vai ter mais, outro vai ter um pouquinho menos, enfim. Ele precisa ler 2.000 páginas por ano, no ano, certo? Sim, Aí você vai pegar essas 2.000 páginas e dividir por 365, não tem mistério. verdade. É a quantidade de páginas que você tem que ler por dia. Pouco, hein? É, não é? Então, é assim que você define o objetivo, meta, rotina. Rotina é rei, mestre. Por Sim. que rotina é rei? Porque é a rotina que constrói hábito. A pessoa quer construir hábito, quer ser disciplinado, mas não tem rotina. Esquece. É. A rotina é o que diferencia o propósito, a intenção do fato, né? É Porque isso. é a rotina que Vai você encarnar o... pega o arado lá e vai de fato pro campo. Então você não tá mais no campo das ideias, você tá atuando, você tá executando, e é na execução que tá a diferença. Perfeito. Então, simples. 2026 vai ser bem melhor assim, né? Claro. Vai ser bem melhor assim, e esse formato você consegue encaixar com qualquer área da tua vida. Uhum. Se você quer ter uma noite de qualidade com seus filhos, você consegue encaixar isso na tua rotina e fazer. Se você quer fazer uma pós-graduação nova no ano de 2026, você consegue encaixar na tua rotina. Então um objetivo claro, metas, e a meta precisa encaixar na tua rotina. Pode ter mais de um objetivo, Pode. só que vai ter mais rotina, né? A rotina vai ficar um pouquinho mais pesada. Eu indico muito que as pessoas tenham no máximo 3 objetivos ali para cumprirem ao longo do ano. E aí vai da intenção de cada um e da área que a pessoa quer cuidar. Alguns vão precisar cuidar mais da saúde, outros vão precisar cuidar mais do lado espiritual, outros do lado intelectual, outros mais da família. Negócio. Então, dos negócios, da vida profissional. Então, os teus objetivos vão andar de acordo com aquilo que você mais precisa. Sim. E assim a gente vai evoluindo. Tá? Não é que você também... Um ponto importante, não é que você tenha um objetivo X que você vai abandonar as outras áreas da tua vida, né? Você vai contemplar dentro da tua rotina todas as áreas importantes para você e você vai continuar seguindo firme atuando. Beleza? Beleza. Mestre, Diga aí. para ajudar as pessoas a terem um ano de 2026 turbinado muito melhor, eu criei o webinário do Causa Produtividade. O webinário do Causa Produtividade vai ser o lugar em que você, em uma aula de 1h30, vai sair com os teus objetivos, as tuas metas e a tua rotina construída. Perfeito. Para você só partir para execução. Por apenas R$37. Caramba. Tem noção disso, mas? De graça. É menos que uma pizza, muito menos que uma pizza. É muito menos. Muito menos que o Netflix, atualmente o Netflix é mais caro já. Muito menos aí do que R$2 por dia. Não, é uma bagatela. Então, para você sair com os teus objetivos, metas e a tua rotina de segunda a segunda clara, Para mudar definida. 2026. Para você mudar 2026 em qualquer área da tua vida. Então, a gente vai deixar aqui no cantinho da tela, não sei em que canto o diretor vai deixar. Mas vai deixar o QR Code da nossa página para você ir lá aproveitar De detalhes do vídeo também. a tua oferta aí do webinário do Causa Produtividade, onde a gente vai ter esse aprofundamento de 1h30, que vai transformar o teu ano de 2026. Barato para mudar um ano, hein? Nossa senhora. Imagina, se tudo que a gente pudesse transformar custasse só R$37, mas muito bom. A vida ia ser mais fácil. Muito mais fácil. Então, fica aí para você essa notícia, essa indicação também de você poder acessar aqui o QR Code e transformar essa realidade de 2026. Chega de perder tempo, existem encurtadores de tempo. Sim. Você não consegue ganhar mais tempo de vida, mestre. Não dá. Você não consegue voltar no tempo. Não dá, não é possível. Você consegue recuperar um pouquinho com encurtadores de tempo. E um livro, um curso bem direcionado são encurtadores de tempo. Sem dúvida. Ao invés de você
construir isso sozinho, vem construir comigo. Exatamente. Eu vou te ajudar nesse sentido e a gente vai caminhar junto. Perfeito. O que você achou do episódio, mestre? Excelente, muito bom. Conceitual, filosófico, mas também muito prático. E resolve o problema, né? Que é importante para nossa audiência, né? Mudar a vida das pessoas. Isso eu penso mais. Sem muito blá 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 também. Nada. Né? Então, se inscreve aí no canal, curta esse episódio, compartilhe com mais pessoas. Todo mundo precisa disso, dessa transformação, dessa virada para 2026 ser um ano diferente. A gente precisa de pessoas comprometidas com o 2026 melhor, porque se você construir a tua vida de uma forma melhor, você vai ajudar outras pessoas a construírem Excelente. uma vida melhor também. É isso aí. Recado final, mestre? Bom, eu diria o seguinte, não perca essa oportunidade de forma nenhuma, porque nós vivemos um momento histórico onde as pessoas são moles, né? Molengas. E aí é um ciclo vicioso, né? Não realiza nada porque é molenga, e porque é molenga não realiza nada. Com esse curso, com esse webinário, na verdade, você vai dar as ferramentas para as pessoas saírem da moleza, pararem de patinar e não ver a sua vida andar. Então a ideia é começar a ver um mundo para frente, né? No campo do negócio, no campo da saúde, no campo da vida espiritual, no campo da família. Eu acho que é uma excelente notícia para começar 2026 voando. Ano novo, vida nova. Chega de ano novo, vida velha. Chega disso. Tempo é vida, para de perder tempo. Valeu? Tamo junto e até o próximo episódio. Até mais, pessoal.